Fernanda, queria voltar num tópico que você mencionou no começo do programa, que é exatamente a fala que você disse, o que nós, pessoas brancas, cis, podemos fazer com essa liberdade, estamos perdidos. E eu acredito que um caminho possível seja usar o seu privilégio, o seu poder de narrativa para discutir essas dores e feridas abertas que dizem respeito a todos nós. Eu não sei. Então, eu tenho muito nervoso desse... Ai, o que me... Aliás, outro dia um amigo do meu filho, maravilhoso, filósofo, um cara que veio do Rio das Pedras, no Rio, formado na PUC em filosofia. Hoje ele trabalha com Maxwell, ele virou para ele e falou assim para o meu filho, eu não aguento mais conversar com um branco culpado. É sensacional. Ele disse, cara, assim, as pessoas veem, parece que está lidando com um bom selvagem. Meu filho fala isso. Ele Sim, fala, não é lidar como afropédia e explicação. Não, o que eu acho ao contrário. Por exemplo, o Fim, eu acho muito legal nisso. É um drama existencial. É um drama sobre todo mundo. Eu tenho certeza que, assim, das classes A a Z, se virem o Fim, vão entender. Eu fui criada, meus pais... devotos dos dramas existenciais. Então, eu não acho, não. Eu não acho que a gente deve... Aliás... Mas qual que era o seu ponto? Só para ela terminar a pergunta. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Esse eu acho que é a pior coisa, que é o branco pelego de branco. Que é o cara, outro dia, teve essa. Um cara que dava uma aula na universidade sobre o Jogo de Cena, o filme do coisa, e ele dava aula da seguinte maneira. Porque aí, Fernanda Torres, uma burguesa da Lagoa, ela interpreta a Leta, e aí, uma burguesa da Lagoa, e ele era da Lagoa. Burguês da Lagoa. Ele era um professor que morava na Lagoa. Aí, eu escrevi, porque soube que isso estava rolando, falei, esse cara tá ensinando aquele filme do Coutinho, aquela beleza, reduzindo a essa... Aí eu escrevi para ele, falei, eu gostaria que não usasse meu nome para fazer ponto com os seus amigos. E eu gostaria de lembrar aquela frase maravilhosa do Oscar Wilde, que é toda crítica é uma autobiografia. E aí ele começou a ver... Então, esse eu acho a pior coisa, que é o cara que fica no meio do caminho apontando quem são os brancos maus, porque ele é o branco bom, porque ele é consciente. Mas eu acho que a pergunta dela é em outra direção. Vamos só ouvir o que ela queria falar. Era em outra direção, foi para um outro caminho. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer era relacionada à série, inclusive, sobre a cena em que o Neto fica, interpretado pelo David Júnior, fica sozinho, sem os amigos. E é o único momento dos 10 episódios da série em que a questão racial fica ali presente. Eu queria saber sobre como... super legal. Como essa cena foi construída. Quando eu escrevi, super legal e é uma maneira como a gente pode. Quando eu escrevi, era anedótico. Eu escrevi, queria falar sobre isso, que era uma história, aliás, do... Ah, meu Deus... pai da Camila Pitanga, do Pitanga. Do Pitangão. Antônio Pitanga. Que a Dani contou para mim uma vez. Ela disse que o Pitanga, toda vez que ele saía, ele era preso. Por quê? Porque era preto. Aí eu falei, pô, isso tem que ter. Botei, ele era preto. E no dia seguinte, botei a mulher dele indo pegar ele na delegacia. A cena era, vamos embora para casa. Era meio anedótico. Aí a gente botou o Fim num consultor. Porque a gente é cego para umas coisas. Um consultor racial. Racial. Maravilhoso. E aí ele foi, olha, isso aqui, aquilo ali, aquilo aqui. O que ele pontuou de mudança que ajudou vocês a construir? Essa foi incrível. Ele virou para mim e falou assim, falta essa cena. Está faltando a cena sobre o sentimento dessa mulher com esse cara quando sai da delegacia. E é a cena... É uma cena linda e que explica os dois sem ser panfletária e foi ele que me deu. Então, eu acho esse acordo super importante. É uma troca. De ouvir. Eu tinha medo de escrever o Neto no livro, porque eu não sabia. O Neto tem muito da minha família do subúrbio. Minha família toda é Ilha do Governador, Zona Norte Carioca. Eu falei, são esses valores, eles têm esses valores para quem? Os libertários da Zona Sul, é uma coisa
horrível. É uma coisa... Horrível. E aí, foi assim, mas a consultoria com ele, eu não lembro o nome dele agora, fundamental para essa cena linda. E ele falou, tá faltando.